Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 13. Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias, somente este versículo. Diz assim a palavra do Senhor: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além da vossa força. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Amém? Os irmãos podem sentar. Meus amados, nós vivemos em um mundo a qual Satanás tem dominado, a qual Satanás tem reinado sobre a vida das pessoas, e ele tenta também dominar, ele tenta reinar sobre a tua vida, a qual é um servo de Deus. Eu quero lembrá-los de que pelo fato de você ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, não quer dizer que você está isento de Satanás, muito pelo contrário. É atrás de você, é investindo em você que o diabo vai tentar, porque ele quer tirar você da presença de Deus, ele quer levar você ao pecado, ele quer levar você ao mundo de sujeira a qual nós nos encontramos nos dias de hoje. O mundo que nós vivemos é assim, um mundo sujo, no ambiente espiritual. E aqui a igreja de Coríntios estava se deparando ali com uma situação a qual estava fazendo muitas pessoas naufragar na fé. É uma coisa que nós devemos tomar cuidado também, porque Satanás ele tem várias artimanhas para trabalhar contra o crente. Ele tem várias armadilhas que ele usa para tentar fazer você cair, para tentar fazer você pecar e para usar você também a levar outras pessoas ao pecado. E a igreja de Coríntios estava aqui abrindo uma brecha para Satanás. E Paulo vem então repreendendo esses irmãos, trazendo aqui essa palavra a qual ele vem dizendo: não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Então toda tentação que vem até você, ela é humana, é algo que você pode suportar, é algo que você pode renunciar à sua vida. E qual era a tentação que o povo estava vivendo? A igreja estava vivendo a seguinte situação. Havia muitos irmãos ali na igreja de Coríntios que eles tinham chegado à conclusão de que os ídolos, as imagens de escultura, não podia fazer nada, não podia fazer nem bem e nem mal. Eles chegaram a essa conclusão: olha, os ídolos não podem fazer nada para nós, não pode fazer nada contra nós, então não tem problema nenhum eu participar das comidas sacrificadas a ídolos. Esse era o maior problema que a igreja estava passando. Pelo fato deles pensar que os ídolos não podiam fazer mal nenhum para eles, eles pensavam também: podemos comer das comidas oferecidas a ídolos. E eles estavam participando de festas idólatras. E aí Paulo vem advertindo eles. Olha o que Paulo fala aí no capítulo 8. Paulo ele vem trazendo aí uma palavra dura a eles, dizendo assim, no versículo 10: porque se alguém te ver a ti, que és dotado de saber, a mesa em templos de ídolo, não será a consciência do que é fraco induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? Paulo traz essa palavra aos irmãos de Coríntios, falando: olha, se vocês vão participar da mesa de ídolos, aquelas pessoas que são fracas na fé terão a consciência delas voltada a isso daí também, e aí vocês farão eles pecarem. Além de vocês estarem pecando, fazendo algo que desagrada a Deus, está levando outras pessoas a pecarem também.
E hoje no nosso dia, irmãos, nos dias atuais que nós vivemos, não é diferente. Quantos e quantos crentes estão com a mente cauterizada, igual Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo 4, ele vem dizendo: porque o Deus deste século cegou o entendimento das pessoas, para que não veja a glória de Deus. E infelizmente muitos crentes estão cegos espiritualmente, estão com a sua consciência tapadas, porque participam de festas idólatras. Participam de festas que não agradam o coração de Deus, comem a mesa dos ídolos. Infelizmente, tem muitas pessoas que se diz cristã, que ainda não se desprendeu do vício de tomar uma cervejinha. Tem muitas pessoas que se diz cristã e ainda não se desprendeu do vício de alguma coisa em sua vida. Muitas pessoas que vão ao mercado, compram bebidas alcoólicas, estão participando da mesa dos ídolos. Infelizmente, Satanás tem conseguido cegar a mente das pessoas. E o que eu quero falar com você nessa noite, amados, é lutando contra a carne e resistindo à tentação. É necessário você lutar contra a tua carne e resistir à tentação da sua vida, porque Satanás, ele tem várias maneiras de fazer com que você caia no pecado. E às vezes, uma coisa que nós devemos tomar cuidado, irmãos: quantos crentes estão caindo no erro e levando muitos a pecar da seguinte maneira: estão ali numa rodinha de amigos, ou tem parentes em casa. Ah, meu parente gosta de tomar uma cervejinha, ele vai almoçar em casa hoje, então eu vou lá no supermercado comprar uma cervejinha para o meu parente. Você não vai beber, mas você pode ter certeza que o diabo vai colocar muitas pessoas lá dentro do supermercado que te conhece, sabe que você é crente, para ver você comprando a cervejinha para o teu parente, e aí ele vai dizer assim: fulano de tal está bebendo. Estão envergonhando o nome do Senhor, fazendo com que a mente mais fraca seja corrompida. Irmãos, eu quero dizer uma coisa bem categórica aqui para você: boteco não é lugar de crente frequentar. Porta de boteco não é lugar de crente estar, porque ali você está sujeito a tentações em sua vida. Ali você está sujeito a pecados na sua vida. Então, se você quer sair fora de muitos problemas na tua vida, saia fora desses lugares. Comece por aí. Hoje tem muitos cristãos, muitos crentes, estão gritando para se ver livre de pecados, para se ver livre de erros na sua vida. Tem muitos crentes aí, amados, gritando: como que eu posso então me libertar disso? Como que eu posso então sair fora disso? Como que eu posso evitar essas coisas na minha vida? Comece por isso, considere essas coisas, essas colocações. Primeiro, para você vencer a tua carne, para você vencer a tentação na tua vida, você tem que começar com um ato de vontade própria. Você não pode esperar a tentação chegar para você querer se ver livre dela. Isso tem que partir da tua vontade própria. É você quem tem que decidir: a partir de hoje eu vou purificar a minha vida, a partir de hoje eu vou viver uma vida em santidade com Deus, a partir de hoje a minha vida vai ser para a glória do Senhor. Isso tem que partir de você, tem que ser da sua própria vontade. A primeira batalha, que nós enfrentamos, ela é contra a nossa vontade.
no momento em que você deu vazão para a tua vontade, você acaba caindo na tentação. Então a primeira coisa que você tem que se dominar, que você tem que lutar, é contra as suas vontades, contra as suas próprias vontades. Porque antes de haver a tentação, ou o desejo de fazer aquilo que é errado, você tem que resolver um problema com a tua vontade. Antes de você fazer alguma coisa que te prejudique, você tem que olhar para a tua vontade, resolver esse problema primeiro. E isso tem que partir de você. Quer ver um exemplo bíblico? Daniel, ele foi um jovem que foi levado cativo para a Babilônia, e ali ele teve a oportunidade de ser escolhido para trabalhar no governo daquele país. Ele teve esse privilégio. Só que no momento em que ele teve esse privilégio, veio também a tentação sobre a vida de Daniel. Eles tiveram 3 anos de preparação, e ali então aqueles jovens que foram escolhidos para fazer parte do governo da Babilônia, teriam que comer da comida do rei, dos manjares do rei. E Daniel, por ter ali um compromisso com a pureza, com a santidade, com o seu Deus, ele logo de início, ele recusou, ele rejeitou esses manjares. Ele não aceitou. Por que Daniel não aceitou, amados? Porque ele tinha medo daquela comida sujar o seu interior. Ele tinha medo daquilo que eles serviam ali à mesa do rei sujar o seu interior. Mas de que maneira? Daniel não sabia quais eram os animais que eram colocados sobre aquela mesa. Daniel não sabia qual era a maneira que aqueles animais eram mortos para serem servidos à mesa. E Daniel conhecia a lei de Deus. Daniel sabia que animais imundos ele não podia comer, porque isso contaminaria o seu interior. Ele sabia que animais sufocados ele não podia comer, porque era contra a lei de Deus. E ele então, pensando nisso, ele olhou para aquilo que estava dentro do seu interior. Olha, eu não posso contaminar o meu interior. E é assim que você tem que pensar. Você lutar contra a tua vontade é você pensar desta maneira. Amados, Deus chamou você para que você seja santo. Deus chamou você para que você viva em santidade, e você não pode contaminar a santidade de Deus na tua vida. Aqui lá em Daniel, capítulo de número 1, versículo 8, a Bíblia fala assim, que Daniel resolveu, olha só, ele resolveu firmemente não se contaminar com as porções dos manjares do rei. Então você precisa resolver firmemente no teu coração: eu não vou me contaminar com este mundo, eu não vou me contaminar com o pecado, eu não vou dar crédito à tentação. Irmãos, não espere vir a tentação para você tomar essa decisão, viu? Não espere. Tome a decisão de viver uma vida pura antes que a tentação venha. Porque depois que vier a tentação, se você não tiver esse propósito na tua vida, você acaba caindo. E seja ela qual for a tentação que vier, ela vem para te derrubar. Você não pode, de maneira alguma, se contaminar com o pecado. E aí talvez você fica pensando assim: mas o que eu devo fazer? Qual deve ser então a minha reação? Qual deve ser a minha atitude? Eu vou trazer aqui alguns pontos para você entender como se ver livre da tentação e vencer a tua carne. A primeira coisa é você fugir. Você percebeu que é algo errado,
fuja, sai fora. A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo de número 5, versículo 22, ela vem falando assim, ó: fuja da aparência do mal. Ou então na versão atualizada: abstenha-se de tudo aquilo que é mal. Fuja da aparência do mal. Isso daí tem que estar constante na tua vida. É a primeira coisa que você tem que pensar. Você viu que o negócio é errado, foge, sai fora. Não dê crédito não, porque a partir do momento em que você dá crédito, a tentação vai crescer, vai prevalecer sobre você, e você corre o risco de acabar caindo. Fuja dos primeiros sinais do pecado. A tentação, ela vem primeiro pela consciência do desejo. Ou seja, primeiro vem o desejo de pecar, depois a tentação. Primeiro a pessoa cobiça, né? Depois ela é tentada. E Paulo está dizendo aqui: olha, irmãos, não sobreveio tentação, não seja humana. Então entenda isso, igreja. Primeiramente vem o desejo da pessoa fazer a coisa errada, da pessoa pecar. Depois que ela deu crédito àquele desejo, aí então vem a tentação, e aí ela já não consegue mais resistir, ela já não consegue mais sair fora, porque ela já está sendo tentada. Então quando surgir o desejo, é contra ele que você tem que lutar, é contra ele que você tem que buscar se purificar. Não cultive a tentação, nem a sua morte. Amém? Olha só para você ver aqui alguns exemplos de pessoas que acabam caindo em tentação. Tem pessoas que ela é tentada na área do sexo. Ela é tentada nessa área, e ela não pode ver uma pessoa aí do sexo oposto que ela fica toda se derretendo. Então como se ver livre disso? Como se livrar disso daí? Olha só como que o diabo trabalha, como que o diabo faz. Primeiro, ela é atraída sensualmente, né, por outra pessoa. Ela sente ali uma atração, e aí então ela começa a olhar fixamente. Ali ela já deu crédito à concupiscência dos olhos. Concupiscência dos olhos. Depois ela começa ali então a tramar, né, o que falar para aquela outra pessoa. E ali então ela já está dando crédito agora para a cobiça da carne. E aí depois então ela já começa a imaginar como seria aquele momento. Ela começa a dar crédito agora, irmãos, para a soberba da vida. E quando isso acontece, ela já caiu na tentação. Então é importante você evitar, você fugir antes que o negócio fique complicado. E nesse processo todo aí, sabe o que está acontecendo com a pessoa? Ela está simplesmente colaborando com Satanás na vida dela. Às vezes vem para a igreja, ora: Satanás, sai da minha vida. Satanás, na minha vida você não tem vez. Satanás, olha, você está debaixo dos meus pés. Mas de repente a pessoa já está aqui simplesmente cooperando com o diabo para ele trabalhar, para ele destruir a vida dela. E eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos, que hoje está tão fácil do diabo agir na vida das pessoas que ele não precisa ter trabalho para isso. As próprias pessoas mesmo se dão a esse trabalho, facilitam as coisas para o diabo, porque estão deixando, dando vazão, dando liberdade à carne. Não entenderam ainda que nós precisamos lutar contra a carne. Nós precisamos mortificar os feitos da nossa carne todos os dias e buscar viver em uma vida de pureza e santidade.
você precisa, diante de um momento assim, ter um compromisso com a santidade de Deus. Eu não sei o que tem acontecido na tua vida, não sei em que você é tentado, mas infelizmente cada um de nós somos tentados em alguma área da nossa vida. Cada um de nós, irmãos, somos tentados, e nós precisamos olhar para a santidade, para a pureza de Deus, e aplicar no nosso coração o desejo de viver uma vida em santidade. Para você vencer a tentação, você tem que ter esse desejo. Eu quero viver em santidade com Deus. Eu quero viver uma vida pura na presença do meu Deus. Eu quero fugir de toda aparência do mal. A tentação, ela é como uma erva daninha. Quem entende de jardinagem sabe muito bem o prejuízo que uma erva daninha causa. E como funciona isso então? A erva daninha, ela nasce lá, uma sementinha, uma raizinha no meio do jardim, e se deixar aquele brotinho crescer, aquela erva daninha crescer, ela vai dar semente, e aquela semente que ela produzir vai contaminar o jardim todo com aquela erva daninha. Então o que é necessário fazer? A hora que o jardineiro percebe que nasceu uma erva daninha no seu jardim, ele vai lá e arranca ela pela raiz, para que ela não dê fruto. Assim também é a nossa vida. A hora que gerou um desejo mau em nossa vida, irmãos, nós devemos arrancar esse desejo, nós devemos jogar ele longe da nossa vida, para que ele não dê fruto, porque a partir do momento em que ele dê fruto, aí toda a sua vida fica contaminada, e aí fica difícil depois. Está entendendo por que muitos crentes estão aí a cada dia mais afastando dos caminhos do Senhor? Porque existem ervas daninhas na sua vida, o pecado já está dando fruto, e a pessoa já não consegue mais firmar nos caminhos do Senhor, porque está contaminado. O segundo passo para você lutar contra a tua carne, você precisa ter um alto objetivo na tua vida. Você não pode viver uma vida de qualquer jeito, de qualquer maneira. E o que seria este alto objetivo? Em primeiro lugar, irmãos, você precisa entender que você é um espírito que habita em um corpo. Você precisa entender isso. Você é um espírito que habita em um corpo, e o espírito, ele milita, ele luta contra este corpo, porque o espírito, ele quer buscar as coisas do alto, ele quer buscar as coisas do Espírito Santo de Deus. A carne, ela quer buscar as coisas deste mundo, as coisas perecíveis, as coisas corruptas deste mundo. Então você precisa entender, para você ter um alto objetivo na tua vida, você tem que entender isso. Eu sou um espírito que habita em um corpo. E aí então, quando você entende isso, você começa a buscar as coisas do alto, você começa a buscar as coisas do Espírito, você começa a andar em Espírito, você consegue renunciar às coisas da carne. Agora, quando eu entendo que eu sou um corpo, eu vou buscar as coisas dessa terra, eu vou buscar as coisas da carne, eu vou almejar para mim as coisas da carne, porque eu estou entendendo que eu sou um corpo, e eu estou vivendo então um baixo objetivo na minha vida. Para você vencer a carne, você precisa entender isso. Sou um espírito que habita em um corpo. Dedique a tua vida à palavra de Deus. Eu quero buscar altos objetivos para a minha vida. Então dedique a sua vida à palavra de Deus. 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 Dedique a sua vida à pa
ela te levará a altos objetivos. Tenha comunhão com os irmãos, porque a Bíblia nos ensina que nós devemos viver em comunhão com os irmãos. Amados, quando eu tenho comunhão com o meu irmão, eu tenho algo objetivo na minha vida. Mas quando eu não tenho comunhão com os irmãos, eu estou vivendo uma vida de baixos objetivos. E é necessário você entender, buscar a palavra de Deus, ter comunhão com os irmãos e ter comunhão com Deus diariamente. E além disso, você ter também aí uma vida de oração. A oração é o oxigênio para a tua alma. Então eu quero vencer a tentação, eu quero sair fora do erro, do pecado, eu quero sair fora dessa fraqueza que eu estou, a qual eu sou tentado. Comece a ter uma vida de altos objetivos. Entenda, sou espírito, viva a palavra de Deus. Como podemos evitar então os desejos carnais? Olha só, você deve imunizar a tua vida espiritual. Para você vencer a carne, você tem que imunizar a tua vida espiritual. Como isso funciona? Olha só, a criancinha, quando ela nasce, ela toma ali várias vacinas, né? E aquela vacina que ela toma tem como finalidade na vida da criança imunizar ela de várias doenças, deixar ela imune de várias doenças. Até essa vacina da febre amarela, toda pessoa que toma aquela vacina, ela fica imune da doença. E assim também é na nossa vida espiritual, irmãos. Se você quer vencer a tentação, quer vencer a carne, não quer mais fazer a coisa errada, não quer mais praticar o pecado, você precisa imunizar a sua carne. E de que maneira você vai fazer isso? Primeiro, cultivando uma vida de oração. Segundo, fazendo uso de um padrão bíblico moral. Terceiro, guardando a sua mente contra os desejos sensuais. Tudo isso aqui vai fazer com que você esteja imune do pecado. Número 4, cuidando-se com aquilo que você lê, com aquilo que você ouve, cuidando-se com aquilo que você assiste na televisão, com aquilo que você vê na internet. Tudo isso vai te deixar imune. Você precisa analisar essas coisas. Olha que interessante. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que imunizar minha vida? Por que eu tenho que viver uma vida de santidade? Por que eu tenho que fugir do pecado? Por que eu tenho que ficar livre da tentação? Abra a tua Bíblia lá em 1 Pedro, capítulo de número 2. 1 Pedro capítulo 2. Acharam? Versículo de número 11, olha o que diz aí: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Em primeiro lugar, irmãos, você tem que viver uma vida de santidade. Você tem que lutar contra a tua carne, porque você é forasteiro, você é peregrino aqui nesta terra, você está aqui de passagem. O teu reino, o teu mundo não é este, o teu reino, o teu mundo é celestial, e você tem que entender isto. Você tem que lutar, tem que abster-se, tem que fugir das paixões carnais que faz guerra contra a tua alma. O pecado, ele pode parecer prazeroso no momento, mas depois ele traz sérias consequências para a tua vida, e consequências que podem então ser aí o resto da sua vida.
Tudo isso, irmãos, requer aí uma batalha, requer aí uma luta. Mas é importante você entender que quando você coloca no teu coração, eu vou viver em santidade com meu Deus, Deus te dá vitória. Entenda o que eu falei no começo dessa mensagem. Primeiro, você tem que lutar contra a tua vontade. Para vencer a tentação, para vencer a carne, você tem que lutar contra a tua vontade. Depois, fugir das paixões carnais, entender que você é espírito. Terceira coisa, terceiro passo aqui para você vencer a tentação é a razão. Satanás, amados, ele procura vencer você através das concupiscências carnais. O diabo, ele vai sempre armar contra a tua vida por meio das concupiscências carnais, aquilo que a tua carne cobiça, deseja. O diabo, ele não vai armar algo para você, aquilo que o teu espírito deseja. Ele não vai fazer isso. Ele vai fazer aquilo que a tua carne deseja. Então eu entendo aqui que tudo aquilo que é prazeroso para minha carne, tudo aquilo que traz satisfação para minha carne, não vem de Deus, vem do maligno. Mas aquilo que traz satisfação para minha alma, aquilo que traz paz para o meu espírito, isso sim vem de Deus, vem do alto. E eu preciso ter razão sobre isso. Olha só, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 17. Paulo diz assim, ó: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Satanás, ele vai sempre oferecer algo para você que é prazeroso para a carne, para que haja essa guerra, o teu espírito não quer, mas a tua carne deseja. Aleluia. A razão, irmãos, a concupiscência carnal, ela combate contra a alma, como nós vimos aqui na palavra de Deus. O desejo do diabo é controlar a tua vida. Esse é o maior desejo dele. Dominar você, controlar você. Hoje você é livre em Cristo Jesus, mas o diabo quer controlar você, o diabo quer ter domínio sobre a tua vida. Esse é o maior desejo dele. Por isso então ele tenta você, por isso ele arma tentações contra a tua vida, porque ele sabe que no momento em que você caiu na tentação, ele já tem domínio, ele já está ali com você na palma da mão dele. Para conseguir isso, ele realiza aí algumas batalhas contra os seus interesses espirituais. Uma batalha é sempre uma simples dificuldade. Agora, o combate, ele é uma guerra constante. O apóstolo Paulo, ele fala assim, olha: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Por quê? O apóstolo Paulo, ele viveu uma vida de santidade, de pureza. E ali então, ele vem dizendo que combateu o bom combate. Por quê? O combate, amados, é uma guerra constante. Observa para você ver nesses filmes de guerra, de batalhas, tem ali uma remessa de soldados que vai à frente, depois vem outra remessa de soldado mais atrás, de encontro com o inimigo. Depois vem outros tipos de soldados atrás. Então isso daí é um combate.
E Satanás, ele age dessa forma. Ele vem uma vez, depois ele foi derrotado ali, ele não se dá por vencido, ele volta de novo, ele não se dá por derrotado, ele volta de novo. Então ele está constantemente lutando, batalhando contra a tua vida. Ele não para, você precisa entender isso. Paulo fala aqui sobre o combate que ele teve. Agora, Satanás, olha só como ele age. Primeiro, ele perverte a fome em glutonaria. Ele vai perverter a fome da pessoa em glutonaria. Glutonaria é pecado, é coisa da carne. A pessoa está passando fome, de repente ela se torna ali um glutão, come até passar mal, isso é pecado. Ele perverte os desejos sexuais do casamento em imoralidade. O casal começa a fazer coisas imorais. Isso daí é errado, é pecado. Satanás perverte a necessidade material em cobiças e desejos de mais e mais. Essa é a artimanha de Satanás. Ele sempre vem contra você, amados, de uma maneira inteligente. O diabo, ele não é bobo como muitas pessoas pensam. O diabo, ele não é tolo como muitas pessoas imaginam. O diabo, ele é muito mais inteligente do que você. E eu quero dizer para você que ele tem uma coisa que você como cristão não tem, que é paciência. Ele arma ali a estratégia dele, ele fica esperando o momento que o crente cai, o momento em que a pessoa cai. Ele é paciente, ele não é bobo, como muitas pessoas imaginam. Ele sabe como nos pegar. Ele sabe como trabalhar contra a tua vida. Quer ver uma estratégia de Satanás? Os irmãos aí já assistiu e já ouviu falar também naquela história do cavalo de Troia? É um presente de grego. Os gregos, quando deram ali contra a cidade de Troia, eles não conseguiram entrar naquela cidade, porque era muito bem cercada, muito bem fortificada. E eles não conseguiram conquistar aquela cidade. E o que eles fizeram? Fizeram um cavalo de madeira, que era oco por dentro, encheram aquele cavalo ali de soldados, e uma boa parte do exército foi embora, foi para o mar, entraram no navio e foram embora. Aí os moradores de Troia, vendo os navios indo embora, eles foram embora, se deram por derrotados e largaram um presente como recompensa para nós. Pegaram aquele cavalo e levaram para dentro da cidade. Quando foi à noite, estavam todos os soldados ali, os troianos, dormindo. Os soldados que estavam dentro daquele cavalo saíram, abriram os portões da cidade. Os outros soldados que tinham ido embora nos navios voltaram, entraram e dominaram a cidade, conquistaram a cidade. Irmãos, isso é a estratégia certinha que Satanás trabalha contra a nossa vida. Ele sempre vai te oferecer um presente que é prejudicial para você. E se você não buscar a santidade na tua vida, você acaba caindo. Você acaba abrindo brechas para o diabo. Um certo homem, o filho dele era muito rebelde, era muito teimoso, desobediente. E ele então colocou ali um propósito no coração: toda vez que o meu filho desobedecer, eu vou pregar um prego na porta do celeiro. E aí, quando o filho desobedecia, quando o filho brigava com o pai, ele ia lá e pregava um prego. Toda vez que o filho
brigava, desobedecia, ele pegava um prego. Um certo dia o filho foi lá no celeiro e viu aquele tanto de pregos pregado ali na porta do celeiro. Ele perguntou: pai, para que esses pregos? Olha, filho, toda vez que você me desobedece, eu venho aqui e prego um prego. E quando você faz algo que me agrada, ou quando você me obedece, eu venho aqui e arranco um prego. E o filho viu então aquele tanto de prego lá, ele caiu em si e falou: puxa vida, eu tenho magoado muito meu pai. E ele aplicou então um propósito na sua vida: a partir de hoje eu vou arrancar todos esses pregos daí, eu não vou desobedecer mais meu pai. E assim foi. Um certo dia voltou ele lá no celeiro e olhou na porta do celeiro, não tinha mais nenhum prego. Aí ele ficou feliz, ele ficou alegre, né? Porque ele conseguiu o objetivo dele, estava agora então agradando o pai. Daí ele chamou o pai e falou: nossa pai, olha que legal, que bacana, né? Não tem mais nenhum prego aqui na porta do celeiro. Aí o pai olhou para ele e falou: é verdade, não tem mais nenhum prego, mas olha quantos buracos tem. Ficou amargo. Irmãos, para cada desobediência que a gente faz, mesmo que você tente consertar aquilo, mas fica amargo. Assim também é a nossa vida no erro, no pecado. Para cada pecado que você comete, mesmo que depois você conserte aquilo, mas vai ficar uma amargo. Você precisa guardar isso no teu coração. Aleluia, Jesus. O homem, hoje ele pode escolher a quem servir. Você pode escolher hoje a quem você deve servir. Se você está servindo a Deus ou se você está servindo a Satanás. É a pergunta que foi feita na escola bíblica hoje. Você está agradando a Deus? Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus, irmãos, é um momento como esse, é olhar para a igreja dele, olhar para nós aqui e ver a igreja cheia. Aí Deus olha para o culto de quarta-feira, Deus se entristece. Deus olha para o culto de sexta-feira, então, é uma lástima. E você acha que você está agradando a Deus? Você vir para o culto não é você agradar o pastor, não é você preencher um tempo na tua vida, é você agradar a Deus, é você buscar pureza. Com quem você está? Pare e pensa um pouquinho nessa noite. Com quem você está alinhando aí nas batalhas espirituais? Com Deus ou com Satanás? Com quem você está alinhado? Com Deus ou com o diabo? Olha só um princípio bíblico para você. Não precisa abrir não a palavra de Deus. Gálatas, capítulo de número 24, capítulo de número 5, versículo 24 e 25 diz assim: os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andamos também no Espírito. Aqueles que dizem, eu estou em Cristo Jesus, eles crucificaram a carne, ou seja, não é a vontade da tua carne que vai prevalecer, mas sim a vontade do Espírito, porque aquele que diz que está no Espírito, anda também no Espírito. E qual é a vontade do Espírito? É buscar as coisas de Deus, buscar as coisas do alto. Qual é a vontade da carne? É buscar as coisas deste mundo, buscar as coisas terrenas. Com quem você está alinhado nesta batalha? Com Deus ou com Satanás?
Porque se você disser que está alinhado com Deus, você tem que buscar as coisas de Deus, agradar a Deus, fazer a vontade de Deus. Existe um lugar que nós devemos santificar, irmãos. E que lugar é este? Onde Cristo deve ser santificado como Senhor? Pedro, ele vem responder isso aí. Onde Cristo deve ser santificado? Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. A primeira parte do versículo diz assim: santificai a Cristo como Senhor em vossos corações. Você tem que santificar a Cristo como teu Senhor no teu coração, porque muitos crentes hoje, o que está dentro do coração dele não é Jesus Cristo, mas sim Satanás, que tem feito o trono, que já está reinando naquele coração. Santificar o coração significa que tudo que ocorre nele tem que ser governado por Jesus Cristo. O coração deve saber, amados, o coração deve saber o que amar e o que odiar. O teu coração deve saber isso daí. Santificar a Cristo como Senhor no seu coração requer uma sinceridade de devoção e dedicação a Ele. E agora eu pergunto para você, como que está o teu coração?